Muito bem, glória a Deus. Nós temos honrar a Deus nos louvores. Quero agradecer a todos que estão assistindo aí, muitas pessoas. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Eu sei que Deus, Ele pode fazer maravilhas em nossas vidas. Obrigado, viu? Estou vendo muitas pessoas aí. Graças ao bom Deus, que o bom Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje a respeito de além do nosso campo de visão. Gostaríamos de trazer esse recado de Deus para a sua vida, que Deus Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, eu quero que você abra a sua Bíblia nessa noite. Ou se você tiver com o celular, pode estar abrindo e lendo aí também conosco em 2 Reis, capítulo 6. No livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos estar meditando nessa noite, do versículo 8 ao versículo 17. Ok? 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 17. Nós vamos estar lendo então, onde o título aqui na minha Bíblia é a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Diz assim a palavra do Senhor: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te, passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes, mas várias vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara ou no teu quarto de dormir. Ele disse: Ide vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço, o discípulo de Eliseu, do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço, o seu discípulo, disse-lhe: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, do jovem, desse discípulo de Eliseu. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Além do nosso campo de visão. É essa mensagem que eu gostaria de trazer nessa noite para todos nós.
para a sua vida. Preste bem atenção no recado de Deus para você. É interessante que uma das melhores coisas que Deus nos deu foi enxergar, os olhos. Nós sabemos que temos limitações. Uma delas, eu estou usando óculos, porque ao passar do tempo nós começamos a ter algumas dificuldades na visão. Seja ela focal, bifocal, de qualquer outra maneira, infelizmente, nós temos nossas limitações. Mas mesmo assim, nós agradecemos a Deus pela visão que Ele nos dá, por enxergar coisas belas, coisas boas, a natureza, cores, objetos, pessoas. E nós agradecemos a Deus muito. É interessante que a palavra de Deus também, ela fala numa área espiritual de nossos olhos, da nossa visão. Uma visão terrena e uma visão espiritual. Por isso, nessa noite, eu quero que você medite. Como tem sido a sua visão? Ela tem sido mais visão terrena ou visão espiritual? Ela tem sido aquela visão que olha para cima? Ela tem sido aquela visão que olha para os céus e vê o socorro de Deus? Ou ela olha a circunstância aqui nesse mundo? Interessante que lá em Mateus capítulo 6, versículo 28, 23, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha só. Então, a maneira que você vê, a maneira que você enxerga as coisas, pode fazer uma mudança muito grande na sua vida. Aquilo que vemos pode produzir em nós coisas boas ou coisas más, ou ruins. O que tem acesso à nossa mente através dos olhos pode nos motivar a renovar a nossa fé, revitalizar as nossas intenções de vida, ou podem nos contaminar, roubar nossa motivação e nos levar para distante daquilo que Deus projetou para nós. Interessante que aqui nesse texto fala que o rei da Síria, Ben-Hadad, em conselho com seus oficiais, fez guerra contra Israel, contra o povo de Deus. E ele planeja atacar ali então Israel ou cidades israelitas, mas os seus planos eles foram frustrados. Porque ali havia um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que dava poder a profeta Eliseu, para que também, pelo Espírito de Deus, ele ouvisse qual eram os planos do inimigo. E Eliseu, então, todas as vezes que o rei da Síria, ele fizesse os planos para atacar Israel, Deus falava com o profeta Eliseu. Então Eliseu, ele tinha o poder de Deus na sua vida. E assim, infelizmente, ou felizmente, para o povo de Israel, Deus não permitiu que o rei da Síria, o seu exército, atacasse Israel. Mas eu quero que você olhe nesse texto. Eu quero trazer aqui 3 pontos rapidamente. O que esse texto pode falar conosco? Primeira coisa que nós podemos trazer nessa noite, além do nosso campo de visão, é não ter uma visão curta diante dos problemas. Isso está no versículo 15. Porque a visão curta, ela pode ter problemas. Ela pode nos trazer dificuldade, ela pode nos trazer medo, desespero e falta de solução em nossa curta visão. É interessante que esse discípulo jovem ali que estava junto com Eliseu, que Eliseu era ali o mestre deles, vamos dizer assim, e eles eram discípulos, aprendia com o profeta Eliseu, um homem de Deus, que foi o antecessor de Elias. Esse jovem levanta bem cedo e de repente ele olha assim, com aquela visão, uma visão humana,
e ele fala: ai, meu Senhor. Ele volta para dentro da casa, ele fala com Eliseu e fala: ah, meu Senhor, que faremos? Que faremos? Estamos cercados, há um grande exército cercando a cidade, estamos perdidos, o que nós vamos fazer agora? E aquele servo, ele parece que viu que parece que não tinha solução, agora acabou, não há saída para o nosso problema, para nossas lutas, há um grande exército nos cercando, estamos cercados pelo inimigo. E aí muitas vezes nós, diante também das provações, das lutas que nós passamos, às vezes a dificuldade, e muitas vezes nós temos uma postura assim, às vezes parecendo que tudo está perdido, uma postura de derrotista, uma postura que às vezes as dificuldades ou os problemas estão maiores do que a solução de um Deus que tudo pode. Aquele jovem discípulo de Eliseu, que também aprendia sobre quem era Deus, para ele estava acabado. A cidade estava cercada pelo rei da Síria, porque Eliseu, como sabia dos planos, esse rei manda até Dotã, a cidade de Dotã, e ali cercar a cidade. E chegando os cavalos, carros, grande exército, com todo o seu aparato bélico, aquele jovem, ele vê aquele grande exército e começa a ter medo. Por isso, nós precisamos entender, não ter uma visão curta diante do problema. O salmista, é interessante que ele expressa no Salmo 3,6, que ele diz assim: não me assustam os milhares que me cercam. Não me assustam os milhares que me cercam. Eu quero dizer que Deus é maior do que milhares. Deus é maior do que milhares. E às vezes você acha que está cercado pelos problemas, pelas lutas, dificuldades que você passa. Talvez seja um gigante, um grande inimigo que você tem de lutar, e parece que para você acha que está tudo perdido. Mas Eliseu diz: olha, calma, não se desespere. E é interessante que o olhar daquele jovem era mais na visão terrena, naquilo que se vê, não naquilo que não vê. Porque não podemos ter uma visão curta diante dos problemas. Em 2 Timóteo 1,7, a palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, você agora, como um pastor, como aquele que vai estar à frente de um trabalho, ele diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meus irmãos, se você teme a Deus, se você ama a Deus, se você serve a Deus, por mais que o exército, aos seus olhos, parecem ser grandes, ser numerosos, parece que você está perdido, parece que não há solução de uma enfermidade, de um problema financeiro, de um problema familiar, no seu casamento, com seu filho, com seu esposo ou sua esposa, ou com algum parente, não importa, há um maior do que milhares. É esse Deus que nós servimos, o Deus de Israel. Então Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, ou seja, e confiar no poder de Deus e não esmorecer diante dos desafios. Nós temos que ter equilíbrio, precisamos ter esse amor por Deus, um amor pela obra. Por isso, como tem sido a sua visão? Como tem sido a sua postura diante dos gigantes da vida, dos problemas que passamos? Por isso a nossa visão não pode ser curta, não de um derrotista. Nós sabemos que Davi e Golias, Davi, ele foi um jovenzinho, um pastorzinho que enfrentou um gigante. Mas ele tinha uma motivação correta.
uma motivação que não estava nele, no homem físico, na visão humana. A sua motivação era o Deus de Israel. Eu vou em nome do Senhor, com aquele grande gigante. E ele não encurtou a sua visão diante do gigante. Pelo contrário, ele teve uma visão do céu. Visão de Deus. Uma visão que poderia vencer. Porque Deus é maior do que qualquer gigante que você está passando, que você acha que é grande. Então, uma visão curta e sem fé em Deus, ela pode ser um perigo para sermos derrotados pelo inimigo ou diante das circunstâncias da vida. É preciso ter aquela visão ampla de que Deus está no controle. Em Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não existe nenhum gigante, nenhum exército maior do que Deus. Se você acha que diante dos problemas, seja na saúde, Deus é maior. Deus faz o que deve ser feito. Deus está acima das suas lutas. Ele sabe a luta que você passa e Ele quer lutar com você. Então Ele sabe muito bem a sua estrutura. Ele permite certas coisas para que forjar em você um espírito de guerreiro, de lutador, de fé, um homem que confia, uma mulher que confia num Deus todo-poderoso, que luta, que sabe o grande exército que nos cercam, que muitas vezes parecem grandes, parece que vão nos vencer. Não podemos esperar, não podemos encurtar a nossa visão diante de um Deus que nós temos, um Deus poderoso, que pode lutar e ajudar nós vencermos as nossas lutas. Mas preciso ter uma visão de Deus, uma visão dos céus, do Deus do impossível. Segunda coisa, além do nosso campo de visão, não podemos ter uma visão curta diante dos problemas. Segundo ponto, nós precisamos ter uma visão de confiança e não de medo. Uma visão de confiança e não de medo. No versículo 16, está dizendo assim: e respondeu Eliseu a esse jovem: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Olha aí, meus irmãos. Versículo 16. Às vezes o medo pode nos paralisar, mas nós precisamos confiar e saber que Deus nos liberta, Deus nos faz avançar. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Às vezes você vai achar que está sozinho, às vezes você vai achar que o problema é maior do que esse Deus. Eu quero te dizer que lá em Hebreus 10:35 fala um versículo muito interessante para nós. Ele diz assim, Hebreus 10:35: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Meus irmãos, Eliseu, o profeta Eliseu, ele confiava em Deus. O profeta Eliseu, ele era um homem que tinha convívio com Deus. Ele não apenas era um homem piedoso que servia a Deus, mas um homem cujo relacionamento com Deus era singular entre os profetas do seu tempo. Assim como foi Elias, seu antecessor. E com o poder de Deus na sua vida e com os olhos espirituais, ele antecipou a ação do inimigo. De que forma? Confiando
no poder de Deus. Ele tinha um ótimo, um abençoado relacionamento com Deus. E o inimigo não teve sucesso. Devido à frustração desse rei da Síria, na cidade de Dotã, mesmo cercada, Eliseu falou para aquele jovem: não temas, uma visão ampla de quem é Deus. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por isso o desespero e o medo nos colocam em uma posição de derrota. Por isso o profeta Eliseu sabia que podia contar com um grande livramento vindo de Deus. E assim, não importa o tamanho do exército que Israel iria enfrentar e que a cidade estava cercada, o profeta Eliseu sabia e confiava que Deus estava com eles. No Salmo 27, versículo 3, diz assim: ainda que o exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém, irmãos? Independente do que iria acontecer, Eliseu sabia de que Deus estava com ele e disse: não temas, maior é aquele que está conosco. Quem é maior na sua vida? Quem está sendo maior na sua vida? Será é o dinheiro? São os bens materiais? Quem é maior na sua vida? É a sua confiança, o seu eu, o seu orgulho? Quem é maior na sua vida? É Deus? Realmente é Jesus Cristo que muda e pode mudar a sua vida, o seu rumo, a sua história. Então é deixar Deus lutar as suas lutas. É você convidar Deus para você. Por isso, irmão, não podemos tirar o foco do Senhor. Precisamos confiar no Senhor, pois Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus sabe muito bem que tipo de luta você está passando, que você está lutando, que tipo de inimigo que você está enfrentando. Ele sabe muito bem. Por isso a confiança nele é a solução. Por isso há momentos na vida que parece que vemos ou que vamos desfalecer diante dos problemas, diante das lutas, das batalhas. E aí nós sentimos cansados e fadigados, ao ponto de quase desistir ou entregar os pontos. Eu já não aguento mais esse marido, esse homem ou essa mulher, esse filho. Esse pastor ou essa igreja ou isso ou aquilo. Meus queridos, não podemos desistir de nossas lutas, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que estão lá fora, do que aquele que quer nos derrotar, o inimigo de nossas almas. Por isso, lá em Isaías 40, versículo 28 e 31, diz que Deus não cansa, não se fadiga. Deus não pode medir, nós não podemos medir a sabedoria de Deus. Deus, Ele sempre está conosco. Ele não cansa, Deus não fica cansado para lutar a favor de nós. Nosso campo de visão é limitado e por isso que nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Lembra, olha, eu não sei se você já viu falar, mas tem uma águia, ou águias, que tem uma visão 5, 6 vezes mais do que o homem. Se eu não me engano, a águia das asas redondas, se eu não me engano. Ela tem uma visão fantástica. Ela consegue enxergar muito, mas muito longe, um pequeno ratinho, porque a sua visão é ampla. É uma visão teleobjetiva, uma visão ampliada e nítida. Aquele jovem não conseguia ter essa visão, porque não olhou com os olhos da fé.
Ele não olhou como Eliseu, ele olhava que era um homem de Deus. E, irmãos, e a visão de Deus, ela é maior do que a nossa. Ele sabe e Ele pode antecipar até os problemas da nossa vida. Ele pode nos ajudar a enxergar, para você não entrar em crencas, não entrar em guerras, que aquilo não há necessidade, que muitas vezes você entra, e nem Deus quer que você entre. E muitas vezes nós entramos em guerra, com nossa família, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o patrão, tudo. Parece que nós estamos lutando guerra sem necessidade, por falta de amor, por falta de compreensão. Deus tem falado conosco, isso é muito bom. Então para de lutar com você mesmo, confia em Deus, entrega a Deus a sua vida, as suas lutas. Às vezes não está fácil dentro do seu lar, está uma luta ferrenha com seus familiares, mas tenha humildade, compreenda, saiba que Deus, Ele é maior do que os problemas. Por isso nós precisamos ter uma visão de confiança e não de medo. Que nós possamos, irmãos, ampliar o nosso campo de visão, assim como o profeta Eliseu teve. Terceiro ponto e último, como nós podemos ampliar o nosso campo de visão? Com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Versículo 17. Versículo 17. Ele fala isso. Ele diz assim: Orou Eliseu e disse, vou ao versículo 16. E ele respondeu, perdi aqui, irmão, desculpe. E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Peço-te. Então Eliseu, o profeta Eliseu, ele ora, pede a Deus para abrir os olhos daquele jovem. Abra os olhos para que ele veja, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, olha que bênção. O exército de Deus estava acima do exército do homem. Parecia um grande exército de Ben-Hadad, do rei da Síria. Mas quando o profeta Eliseu, ele ora, ele pede a Deus para que abra os olhos espirituais daquele jovem, aquele jovem vê um grande exército de Deus, com carros de fogo. E ainda Eliseu fala: maior é aquele que está conosco. Então, meus irmãos, olha que bênção. Deus, ele abriu os olhos daquele moço. Será que não precisa você orar para que Deus abra a sua visão? Para a visão espiritual, uma visão terrena para uma visão espiritual. Assim como aquele jovem, ele abriu. Deus, ele abriu os olhos. Então o Senhor abriu os olhos daquele moço e viu que o monte estava cheio de cavalos de fogo e carros de fogo em redor de Eliseu, com milhares de anjos. Olha que bênção. Por isso é com os olhos da fé em Deus que nós conseguiremos ampliar o nosso campo de visão e enxergar o sobrenatural de Deus acontecer. Às vezes o medo, aonde você está, com medo até dessa Covid-19, talvez tenha te dado limitações, talvez até nós, mas há algo que você precisa tomar decisão, dar o primeiro passo, confiar em Deus, deixar Deus fazer a parte dele. Muitas vezes queremos fazer a parte de Deus, nós não vamos conseguir. Eliseu precisou pedir a Deus, orar a Deus. Eliseu não confiou na sua confiança nele, não, ele confiou no Deus. Por isso que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso está lá em Hebreus 11:1. Por isso nós precisamos crer no Senhor dos Exércitos e enxergar além das nossas possibilidades. Além das nossas possibilidades.
porque nós confiamos num Deus que pode fazer muito mais. Por isso, há aqueles que enxergaram ou enxergam com a visão periférica e outros com a visão central. O que é a visão periférica? É tudo aquilo que aos seus olhos não está focando, aquilo que está ao seu redor. Por isso que a visão central também, ela foca em um único ponto. Por exemplo, quando você está mexendo no celular, o único ponto que você está vendo ali é no celular. Às vezes nós tiramos o foco, não temos nenhum desses dois. Porque muitas vezes nós temos visão aqui nesse mundo. Nós temos que ter visão, foco nos céus, visão em Deus. Por isso o profeta Eliseu, ele conseguiu enxergar além dessas direções, tanto periférica como central, Deus como centro de todas as coisas. Essa deve ser a nossa visão, de olhar o exército de Deus, não o exército terreno. Então Eliseu possuía um campo de visão ampliada de Deus, com os olhos da fé. Meus irmãos, nós temos e possuímos uma visão limitada e às vezes focada em nós mesmos, nos problemas. Nós não vamos conseguir vencer. Então, que você e eu possamos enxergar além do nosso campo de visão, além das possibilidades. Então tenha na sua visão, ou peça a Deus que te amplie, que mostre a sua visão, assim como Deus mostrou para Eliseu. E no final dessa guerra, na conclusão, que a oração, a fé de Eliseu, fez a diferença para que Deus desse àquele jovem a visão do sobrenatural. Por isso que a oração é importantíssima, para ampliar nosso campo de visão e enxergarmos com os olhos da fé. E no versículo 17, o profeta Eliseu faz outra oração contra os inimigos que estavam indo contra ele. E Deus não permitiu que nenhuma gota de sangue fosse derramada, nem do exército de Israel, que é o povo de Deus, e nem do exército da Síria. Eles foram confrontados, eles foram vencidos, se você continuar a ler. Por isso, eles venceram. Querem chegar além do campo de visão? Tem uma visão curta, não possa ter, que você não tenha uma visão curta diante dos problemas, mas que você tenha uma visão de confiança e não de medo. Amplie o campo de visão com os olhos da fé. E assim Israel, através de Deus, e Deus usando o profeta Eliseu, o povo de Israel foi livre do inimigo. Que Deus possa te abençoar. Você possa vencer as lutas com visão de Deus. Em Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Que possamos pedir a Deus nesse campo de visão. Quero que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Estou vendo muita gente aí. Deus, boa noite a todos. Deus abençoe a sua vida. Se você não tem essa visão do reino de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é um que pode salvar, mudar a sua vida, que a partir de hoje você possa enxergar que Deus está conosco, Ele luta conosco, Ele é maior de qualquer exército, maior gigante, qualquer gigante, mas é preciso confiar, ter uma postura de uma visão não desse mundo, não das coisas, não das circunstâncias, uma visão sobrenatural que Deus pode fazer. Eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus no seu coração, abra o seu coração, peça a Jesus que entre e reconheça que você é um pecador, que precisa de Jesus. E se você está passando por lutas que para você parece que é impossível, Deus pode fazer o impossível na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, no nome de Jesus, agradecemos por essa palavra
que é do Senhor, não de nós, mas do Senhor. Nós oramos porque nós vemos um Deus do impossível, um Deus que agiu naquela época, age hoje. Para o Senhor não há tempo, não há presente, e também não há passado, não há presente nem futuro, tudo é a mesma coisa. Por isso, para o Senhor, tudo é possível. Nós que muitas vezes nós somos limitados, mas nós queremos confiar no Deus do impossível. Nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas batalhas com os olhos da fé. Amplia a nossa visão, abre os nossos olhos para enxergar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Se ainda alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, possa abrir seu coração hoje e entregar o seu coração, entregar os seus temores, suas lutas, as suas angústias, em nome de Jesus. Tira, Senhor, aquele espírito de medo, possamos confiar no Deus do impossível. Tu és o nosso Deus, socorro bem presente nas dificuldades, nas tribulações. Assim nós oramos no nome de Jesus por essa palavra, amém, e por esses irmãos, amém? E amém, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos louvar ainda mais um pouco mais o Senhor. Obrigado, que Deus abençoe.